Olá, muito boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje para mais um talk show. E dessa vez vamos para o extremo setentrional das Américas, o estado americano do Alasca. E eu quero dar as boas-vindas agora ao nosso guru dessa tarde, que é o Luke Schnitzer, meu amigo, e que vai contar para a gente as atrações imperdíveis, a culinária e como chegar lá no Alasca, situar a gente geograficamente. Luke, o Alasca é o 50º estado americano, é o maior em território de todos os estados, né? Ele é maior que a soma da Califórnia, do estado de Montana e do Texas juntos. Então, é um território espetacular. Tudo bem com você? Tudo bem, saudações das montanhas rochosas canadenses. Eu moro baseado aqui, mas eu trabalho em toda a América do Norte e também Islândia. E é um prazer estar aqui novamente, agora falando um pouco sobre o Alasca. Eu gostaria de ter muitas coisas legais que eu vou apresentar para vocês aqui. E é um prazer e uma grande honra estar novamente no Talk Show do Guru, o nosso ícone do turismo, Eduardo, aqui conosco. Muito obrigado. Então vamos lá. Só para que vocês saibam, eu sou gerente de venda, sênior de vendas da Pursuit Collection. Pursuit Collection é uma empresa norte-americana que detém, eu diria que um pouco das coisas mais belas de toda a América do Norte, e um pouco disso que eu vou mostrar para vocês hoje aqui é o Alasca. Então vamos nessa. Primeira coisa, conforme o Eduardo falou, o Alasca é extremamente grande, é um território inóspito, é um território que fica dentro do Canadá. Então, qualquer americano que deve cruzar do território principal dos Estados Unidos via terrestre até o Alasca, eles devem dirigir pelo Canadá. E por curiosidade para vocês, o Alasca foi comprado da Rússia em 1867. Naquele tempo, pelo senador Seward. O senador Seward foi que assinou esse contrato de compra e venda entre a Rússia e os Estados Unidos, que foi uma coisa que hoje, nos dias de hoje, ele foi comprado por 7 milhões de dólares naquela época, em 1867. Naquela época era um grande montante. Porém, hoje, somente em um das estações de petróleo do Alasca, eles tiram isso num dia. Então, é um lugar muito belo e que tem muita coisa para conhecer. Então, para dar uma ideia da geografia para vocês, eu vou estar falando entre um trecho de Seward até Denali National Park. Esse é o trecho mais conhecido do Alasca. Esse é um trecho que você faz em 6 horas e 6 minutos, se for dirigir direto. Eu vou começar da parte norte, da parte de Denali, eu vou baixando por Talkeetna, Anchorage e Seward. É importante que vocês saibam que as duas maneiras mais fáceis de chegar no Alasca é por cruzeiro, via Seward, e Seward detém 80% da demanda de cruzeiros no Alasca. E o porto, isso aqui é uma coisa muito importante para vocês, o porto mais perto de Anchorage é o porto de Whittier. Então, algumas companhias de cruzeiro, acredito que a Holland America para lá também. Então, eu vou falar desse trechinho de 6 horas e 6 minutos. Eu queria desmistificar com isso que Alasca é muito difícil de visitar. Não é. E eu vou mostrar para vocês hoje com isso. Muito bem, Luke. E então, sem perder muito tempo, você vai nos contar as atrações imperdíveis do Alasca. E eu queria saber se é possível visitar o Alasca para um turista convencional durante todas as estações do ano, ou
nós devemos focar principalmente na temporada que é considerado verão no Alasca? Muito boa pergunta, muito obrigado por isso, Eduardo. É muito importante salientar que o Alasca está aberto para o turismo entre os meses de maio e setembro. Justamente porque fora dessa época do ano vai estar tudo congelado, então não é uma atração em si. Fora a aurora boreal, que pode ser vista em Talkeetna e Seward. Talkeetna é perto de Anchorage, e Seward fica, perdão, Seward não, Fairbanks, que fica ao norte. Vocês podem ver a aurora boreal. Melhor mês do ano seria para ver a aurora boreal é o mês de março no Alasca. Mas a concentração de turismo no Alasca deve ser feita obrigatoriamente em termos de terrestre entre os meses de maio e os meses de setembro, quando não há gelo, e aqui a gente pode desfrutar mais essa beleza natural. Então, vou começar mostrando para vocês um pouquinho do Parque Nacional de Denali. Aqui uma ideia rápida, e gostaria de falar com vocês. Todo o Alasca ele é baseado na rodovia número 3, que vocês estão vendo nesse mapa. Então, ele é extremamente fácil de fazer com fly and drive, extremamente seguro. Você pode fazer ele totalmente de trem, porque toda essa rodovia é margeada pela Alaska Railway. Você pode fazer isso de trem ou com uma excursão guiada. Então, você tem três maneiras fáceis de fazer o Alasca. E tudo que você vai encontrar em uma grande cidade americana, você vai encontrar também no Alasca, mais apropriadamente na região de Anchorage. Mas não vai faltar bons restaurantes, que eu vou falar mais adiante, em toda essa região que eu vou falar. Isto aqui seria o básico do Alasca, seria entre Denali até Seward, que dá mais ou menos 6 horas e meia de carro. As distâncias são muito curtas. Falar um pouquinho sobre as distâncias. Caso vocês cheguem por Seward, que chega a 80% da demanda de cruzeiros do Alasca, lembrando que todos os cruzeiros de Seward, ou eles partem de Vancouver ou de Seattle, são feitos por 7 noites. Então, de Seward para Anchorage é uma distância muito curta, são 2 horas e meia. Eu prefiro falar em tempo em vez de distância, porque a beleza é excomunal, vocês vão levar mais tempo que isso, vocês vão estar margeando o oceano até chegar em Seward. De Anchorage é a maior cidade do Alasca, mais adiante eu falarei com vocês sobre isso. Porém, a capital política é Juneau, só por curiosidade para vocês. De Anchorage para Talkeetna seria um ponto estratégico, aonde a gente dividiria a viagem entre Seward e Anchorage até chegar ao Parque Denali. Porém, as distâncias também são curtas. Vocês podem ver que de Anchorage para Talkeetna são 2 horas e 10 minutos. E de Talkeetna para Denali, 2 horas e meia. Então, por dia, você não vai gastar tempo em distâncias rodoviárias. Então, desmitifiquem que o Alasca é uma coisa difícil de visitar, é uma coisa fascinante, é uma coisa que a gente deve ter no nosso bucket list, que seria o nosso potinho de desejos para fazer na vida. Pelo menos uma vez na vida, eu acho que vocês deveriam dedicar aos seus passageiros uma viagem ao Alasca. De Talkeetna para Denali, como eu falei, 2 horas e 30, de Denali até o interior do parque, são aproximadamente 5 horas ou 149 quilômetros, porque dentro do Parque Nacional de Denali você não pode dirigir. Você vai ter que automaticamente tomar uma excursão que é provida dentro do parque para poder entrar dentro do Parque Nacional de Denali. Mas a distância total da Denali Road, a rota que cruza o Parque Nacional de Denali é 149 quilômetros e você vai levar 5 horas para poder fazer esse trecho. Novamente, é baseado numa excursão que vocês vão ter que tomar para fazer esse trecho. E só por curiosidade, de Denali para Fairbanks, onde eu disse que nós temos a aurora boreal, principalmente no mês de março, são mais 2 horas e 15 minutos. Então, as distâncias são super curtas no Alasca, porque o que é mais atrativo e o que é mais comercial está numa distância de 6 horas, 6 horas e meia. Então, vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre a excursão dentro do Parque Nacional Denali. Essa excursão chama-se Denali Backcountry Adventure.
Ela leva 13 horas da ida e volta para percorrer esses 149 quilômetros dentro do Parque Nacional do Denali. E dentro do Parque Nacional do Denali, você vai ver a vastidão que é o Alasca. É lá que vocês vão poder ver a vida animal terrestre do Alasca. Eu moro nas Montanhas Rochosas Canadenses, eu moro num vale de 3 mil metros de montanha em cada lado. Mas o que a gente vê no Alasca é totalmente diferente. Você vai ter essas montanhas que vão até 6 mil metros, como eu vou mostrar para vocês, como o Monte Denali, e porém a vastidão é muito grande. E nessa excursão, que é o Denali Backcountry Adventure, vocês vão poder ter a oportunidade de experienciar e avistar os 5 grandes animais do Alasca. Lembrando que ninguém pode dirigir nessa estrada a não ser uma pessoa extremamente profissional e equipada para isso. Por isso que nessa excursão específica, nessa estrada específica, você tem que tomar uma excursão para conhecer o Parque Nacional do Denali. Aqui um pouquinho das vistas, então as vistas são maravilhosas. Aqui uma vista que vão ter aqui é mais ou menos meados de maio, onde vocês ainda podem ver a questão da neve. E quando vocês chegarem ou fazerem a sua excursão ou dos seus passageiros no mês de agosto, começo de setembro, esta vastidão toda que vocês vão estar vendo vai estar colorida, vai ter as cores de outono, vai ter a cor amarela, vermelha, todas mescladas. Mas, enfim, muita vastidão. Então, essa excursão ela demora 13 horas de volta, porém são 5 horas para ir, 3 horas para vocês ficarem no Denali Backcountry Lodge, que é no fim da estrada de Denali, e mais 5 horas para voltar. Sempre com paradas, com um guia extremamente especializado de avistamento da vida animal, que vai colocar vocês em contato com as belezas que eu vou mostrar agora, com o que a gente chama de 5 grandes. Os 5 grandes animais do Alasca. Quais são os 5 grandes animais do Alasca? Mais um pouquinho da vastidão aqui. É o urso, o alce, o caribu. O caribu é um animal muito peculiar porque ele é entre um cervo e um alce. Ele é um pouquinho mais magro, esguíneo, porém tem uma galhada muito grande. O alce tem uma galhada mais côncava e o caribu mais para cima, assim, mais vertical. O lobo, que é extremamente normal, e a cabra de montanha. Esses são os 5 grandes animais do Parque Nacional do Denali. E isso a gente, eu diria que é 95% de certeza que você vai encontrar eles lá, porque é muito animal selvagem no Parque Nacional do Denali. Por isso que é extremamente importante que você tenha uma excursão guiada e toda a proteção necessária, inclusive nas paradas, para você possa fazer isso com segurança. Aqui estão os nossos ursos. Os ursos do Parque Nacional Denali são extremamente grandes, porque a quantidade de comida lá é muito grande. Existem mais de 27 tipos de salmão lá que eles podem comer, então eles comem muita coisa durante o dia, diferente dos ursos canadenses, que comem somente frutas. No Alasca, os ursos são muito maiores e muito altos. Eu tenho até um exemplo que eu vou mostrar adiante, justamente pela alimentação deles. Esse é o nosso amigo alce. Vocês vão poder admirá-lo lá. Tem a galhada côncava, como expliquei para vocês, e uma barba. Eles são muito grandes. Eles são muito maior que um touro. Então, eles estão espalhados em todo o Parque Nacional. É uma beleza muito bonita. Esse é o nosso amigo caribu. E atrás dele vocês têm o Monte Denali. O Monte Denali é o maior pico da América do Norte. E vocês visitando o Parque Nacional do Denali, vocês têm a oportunidade de ver a vista sul dessa montanha impressionante, que é mais de 6 mil metros de altura. Porém, ela é tão alta que em 10 vezes que você visita o parque, você vai conseguir vê-la, o pico, 3 vezes somente. Porque vai ter nuvem lá de tão grande que é a altura. Esse é o nosso amigo caribu. Vocês podem ver que ele é um pouquinho mais enxuto e tem uma galhada mais alta. Nossos amigos lobos, eles estão por toda parte, eles andam em matilha, como é normal. Eles são extremamente inteligentes e estão por todo o Parque Nacional. Eles parecem muito com o husky. Aliás, o husky é parente dos lobos.
E é o cachorro mais geneticamente mais próximo ao lobo. E, finalmente, porque a gente vai estar sempre rodeados de montanha, as cabras de montanha. Vocês vão ver cabras por toda parte, mais ou menos 20, 30, elas ficam juntas, mas elas vão estar numa inclinação de mais ou menos 75 graus. E daí você vai se perguntar para si mesmo, mas como elas conseguem ficar nisso? Elas são criadas desde pequenininho em penhascos. E é uma coisa muito legal quando a gente visita o Parque Nacional de Denali, a gente visita os 5 grandes. E a gente tem essa oportunidade de experienciar essa vida animal de perto, com toda a segurança. Bom, essa aqui é só uma foto para dividir com vocês. Como funcionário do Parque Nacional Denali, nós temos uma propriedade chamada de Denali Backcountry Lodge, é a loja do National Geographic localizado dentro do Parque Nacional Denali. Ele fica no final da Denali Road, quer dizer que vocês, dentro do Parque Nacional, quando você chega ao final do Parque Nacional, da estrada que cruza o Parque Nacional, você não pode ir mais adiante, e lá nós temos o Denali Backcountry Adventure, Denali Backcountry Lodge. E eu tive o prazer de dirigir dentro do Parque Nacional Denali como funcionário. Então, isso foi uma das coisas mais emocionantes que eu posso dividir com vocês que eu fiz na vida. E foi uma tensão muito grande, porque eu tinha que ir muito devagar, porque o limite da velocidade não é mais que 50 km por hora. Então, um pouquinho da minha van. Eu tive lá no ano 2017 fazendo isso de van, mas eu voltei mais 4 ou 5 vezes já depois disso. Infelizmente, agora com o Covid deu uma freada, mas já estou pronto para voltar. Então, chegamos no final dentro do Parque Nacional Denali, nós chegamos no Denali Backcountry Lodge. Como eu falei para vocês, esse é o lodge da National Geographic e esse é um lodge que pertence a nós. Ele é um lodge que é full board, quer dizer que ele tem todas as alimentações inclusas, porque você não tem nada ao redor. E isso é o ponto mais extremo, mais meridional que você pode chegar dentro do Parque Nacional. É um lodge muito cobiçado, então ele abre de junho a finais de agosto somente, porque dentro do parque você vai estar mais ao norte, então e a demanda é super grande. Nós temos 45 unidades somente de chalés, e eles, você tem que reservar com muita antecedência para ter a oportunidade de conhecer o Denali Backcountry Lodge. E aqui onde o Denali Backcountry Adventure, que é a excursão que cruza o Parque Nacional de Denali, como eu falei para vocês, que eu já apresentei anteriormente, para por 3 horas, para que vocês tenham um bom almoço, para que vocês possam procurar um pouquinho de ouro nesse rio e experimentar umas coisas que a gente faz quando está no Alasca. Uma boa caminhada e conhecer a beleza lá. Então, só para mostrar que, inclusive, lá, dentro do Parque Nacional Denali, no seu ponto mais extremo, nós temos um spa também. Então, nós servimos o mercado mundial com grande qualidade e é tudo no formato de chalés. Esse é um exemplo do quarto do Denali Backcountry Lodge. Então, durante o inverno, isso fica congelado, nós congelamos o lodge inteiro e retornamos na primavera para preparar ele novamente para vocês e para o mercado internacional. Mas isso que seria a acomodação dentro do Parque Nacional de Denali. Como eu falei, uma das atividades é procurar ouro e você vai encontrar pepitas de ouro lá. Não vou dizer que temos um valor comercial sobre isso, mas é mais pela diversão de procurar ouro e fazer uma atividade diferente que não é usual para a gente, e uma atividade tão comum no Alasca. Bom, saímos do Parque Nacional Denali, nós retornamos à rodovia número 3, a mais ou menos a 9 milhas, ou basicamente 13 quilômetros da entrada do Parque Nacional Denali, nós temos a Denali Cabins. Elas são extremamente importantes. É um hotel que nós temos também. São 50 cabines. Por que estrategicamente o Denali Cabins é importante? Porque pelas distâncias geográficas, desde o momento que você para de Seward ou de Anchorage até chegar em Denali, porque o tour dentro de Denali ele dura 13 horas, você não consegue fazê-lo no mesmo dia. Então, tecnicamente, é importante que vocês durmam na entrada do parque. Então, o Denali Cabins fica na rodovia, na entrada do Parque Nacional Denali. É o meu hotel favorito no Alasca. Eu adoro essas cabines, elas são muito aconchegantes
e logo, logo, se der, eu já estou de volta lá. Então, são todas cabines de cedro, elas têm um cheirinho maravilhoso, e esse aqui, ele fica aberto de maio até finais de setembro, porque na parte, fora do Parque Nacional, na entrada do parque, vocês vão ter toda a estrutura de restaurantes, mini mercados e tudo mais. Então, a gente absorve toda a indústria do cruzeiro mundial nessa parte, antes de entrar no parque. Entrando no parque, você já não pode mais. É muito preservado e muito regrado. Mas na rodovia, vocês vão ter toda a estrutura com todos os tipos de restaurante e pequenos mercados. Então, sintam-se sempre bem acolhidos lá e não pensem que vocês estão indo num lugar que vocês não vão ter estrutura com o seu fly and drive, ou com uma excursão, ou de trem. Então, esses são os quartos do Denali Cabins. Realmente, para mim, é o mais aconchegante e eu adoro ir quando eu vou para o Parque Nacional. Eu fico ali antes, depois eu vou para dentro do parque. Justamente por essa questão da logística. Bom, descemos mais ao sul. Vamos para um lugar chamado... Bom, aqui um pouquinho mais, só para explicar para vocês das atividades que nós temos. Então, você pode ter um fogo à noite, pode fazer os marshmallows lá, sempre tem alguma coisa para se divertir. E também esse hotel, ele é servido por um restaurante que provê café da manhã, almoço e jantar. É à la carte e pode ser comprado de qualquer forma que preferirem. E para grupos, nós já podemos fazer uma pré-reserva. Descemos mais ao sul. Já estamos a 2h30 ao sul do Parque Nacional de Denali. Distâncias curtas. Este é chamado de Talkeetna Alaska Lodge. Talkeetna é uma cidade muito pequenininha no Alasca, mas é uma cidade estratégica no Alasca. E em Talkeetna, vocês vão encontrar uma brasileira chamada Aurora Dora. Ela é uma fotógrafa especialista em aurora boreal. E o que vocês vão estar vendo, vocês estão vendo agora, na frente do lote, lá ao fundo, bem no final, o pico mais alto, é a face norte do Denali, do Monte Denali. Então, anteriormente, nós estávamos do outro lado ao norte, onde é que nós víamos a face sul do maior pico da América do Norte. E em Talkeetna, nós vamos ver a face norte dele. O que significa que nós abrimos esse lodge durante o mês de março para que possam apreciar a aurora boreal em cima do Monte Denali, vendo essa visão maravilhosa. Mais uma vez, a cidade de Denali é uma cidade extremamente pequenininha. É uma rua que vai, uma rua que volta. E lá vocês vão poder curtir um pouquinho da vernissagem da Aurora Dora, uma brasileira que mora há 25 anos lá e a maior especialista em fotografia de aurora boreal de toda a América do Norte. Uma pessoa extremamente simples e super gente boa. E o Denali, o Talkeetna Alaska Lodge está lá para servir nessa distância. Mais uma vez, com uma cozinha renomada, que você pode comprar à la carte, café da manhã, almoço e jantar, os melhores vinhos que você pode encontrar. Não falando das cervejas artesanais que são populares no Alasca. Aqui uma imagem do lobby do Talkeetna Alaska Lodge. E vejam que no fundo tem um cara muito legal. Esse cara é um urso que de pé, se ele levantar a mão, ele tem entre 2,5 metros a 3 metros de altura. Esse urso ele foi abatido por uma menina de 12 anos no Alasca. E ela doou para nós, do Talkeetna Alaska Lodge, esse urso, para que nós empalhássemos ele e colocássemos em exposição. Só pelo batente da porta que fica à direita, que seria o batente da porta onde é que nós passaríamos com muita folga, você pode ver o tamanho da vida animal do Alasca. Então, esse é o nosso urso de exposição que está disponível para visitação no Talkeetna Alaska Lodge. Um pouquinho mais da vista de Talkeetna. Talkeetna é uma cidade muito pequenininha, e de lá que partem os grandes alpinistas que vão escalar o Monte Denali. Então, uma cidade estratégica entre Denali e Anchorage. Aqui, a vista de um quarto com vista ao Monte Denali. Então, mesmo no lote, vocês têm a oportunidade de comprar um quarto superior que dá essa vista
24 horas por dia para vocês. Aqui eu coloquei uma imagem da Aurora Dora sobre a Aurora Boreal. Então, a Aurora Boreal ela está constantemente no Alasca durante o inverno, e o melhor mês para ver ela durante o inverno é o mês de março. Então, ela vai e volta, dando a volta no planeta. Então, cada 7 dias ela faz o ciclo. Então, tem dias que você vai ter ela com menor intensidade e tem dias que você vai ter ela com maior intensidade devido à posição geográfica dela. Que, na verdade, é a energia do Sol radiando no planeta Terra que constrói a aurora boreal. Ela é fascinante. Só por estatística, eu aconselho mínimo 3 noites para você ter 80% de chance de ver a aurora boreal, porque pode estar nublado. Então, essa é uma estatística que a gente usa no turismo, para que vocês saibam. Aqui, um pouquinho do centro de Talkeetna. É uma rua que vai e uma rua que volta. E por curiosidade, Talkeetna é tão pequena que ela tem um gato como o prefeito da cidade. É uma gozação que tem lá, e esse gato mora no Nagel Store, que é uma loja de conveniência que é em Talkeetna. E não tem mais que isso, é 3 lojinhas para cá, um restaurante para cá, e 3 lojinhas para lá, e acabou a cidade. Mas é muito pitoresca. Porém, só por curiosidade, no Nagel Store, que é a loja de conveniência da cidade, você vai encontrar todo tipo de coisa necessária, apesar de estar dentro de um ambiente tão pequeno. Então, é mais uma curiosidade. Talkeetna é um lugar bem pitoresco. A gente chama de Kirky, em inglês, que seria uma tradução em português, seria um lugar muito estranho no meio do nada. Mas muito legal. Então, daqui que saem os alpinistas do Monte Denali. É um ponto-chave nos Estados Unidos. Descemos ao sul, mais 2 horas e meia. E chegamos à maior cidade do Alasca, Anchorage. Esse é o porto de entrada do Alasca. É o porto onde é que, caso você vá de via aérea, é onde você deve entrar. Existem 2 portos de entrada, um seria Fairbanks, mas é muito ao norte do Alasca, então tecnicamente não sugiro, mas sugiro sempre a cidade de Anchorage. A cidade de Anchorage, uma cidade de mais ou menos 300 mil habitantes, então uma cidade grande. Você vai encontrar de tudo que você encontra em Miami, ou tudo que você encontra em Los Angeles, você vai encontrar em Anchorage, porque é um porto. Então, todas as mercadorias chegam lá também. Então, Best Buy você vai encontrar, restaurantes você vai encontrar, hotéis de qualidade, Hilton, Sheratons, hotéis mais pitorescos, locais você vai encontrar. Então, é uma cidade grande do Alasca. É aqui, quando eu vou para Alasca, que eu faço eu vou até o Walmart aqui, eu carrego meu carro das coisas necessárias, quando eu vou com a família, e eu parto para minha aventura. Eu nem paro para comprar ou em Seward, que é ao sul, ou ao norte, que é Talkeetna, em Denali, porque realmente as coisas são mais caras lá. Mas aqui, o que você vai pagar em termos de alimentação em Anchorage e em termos de compra, é o mesmo preço que pagaria em qualquer cidade dos Estados Unidos. Então, Anchorage é a porta de entrada por via aérea do Alasca. É uma cidade muito legal. Eu sempre aconselho, caso vocês vão fazer um fly and drive, que a primeira noite vocês pernoitem em Anchorage, e que a última noite do seu fly and drive você também pernoite em Anchorage, justamente por causa da condição climática do Alasca. Então, para ter uma margem de segurança por causa do seu voo, conheçam Anchorage em 2 noites, uma na primeira e outra na última noite. Mais que isso, não percam tempo em Anchorage, porque ela tem tudo que tem uma cidade norte-americana. Então, não há uma atração a mais sobre ela. Descemos mais um pouquinho, mostro mais uma vista. De lá vocês podem ver as montanhas rochosas também, na parte do Alasca. Então, uma vista muito bonita. Como vocês podem ver, grandes edifícios, rios, e essa parte que seria um estuário que entra dentro da cidade. Mas você vai encontrar de tudo em Anchorage. Muito popular e altamente povoado pelos primeiros povos americanos, que seriam os índios. Então, é uma parte do Alasca que você encontra muitos indígenas. Ok, descemos mais ao sul. Já estamos em Seward.
Seward seria o extremo sul do Alasca. Eu não diria que o sul habitável, porque você pode seguir muito mais adiante, seria um pacote muito mais introspectivo, um pacote mais de caminhadas, um pacote que você vai para dentro do Alasca, mas basicamente tudo que tem no Alasca de principal, pela primeira viagem, ou única viagem que alguém faria lá, está nessa rodovia que eu mostrei para vocês, que é a rodovia 3. Então, no final dela, você chega em Seward. Seward foi o senador, como eu falei no começo desse webinar, que comprou o Alasca da Rússia em 1867. Então, aqui nós temos o maior hotel de Seward, que é o Seward Windsong Lodge. Todos os hotéis que eu apresentei para vocês anteriormente e agora com o Seward Windsong Lodge, nós provemos transporte gratuito, tanto ao centro das cidades como às estações de trem. Então, não importa qual a logística que você escolher, ou qual a mistura dessa logística que você for escolher, se é metade de trem, metade de excursão guiada, ou metade de carro, sempre você vai ter servido pelo nosso serviço de shuttles, que seria os nossos ônibus de transporte. Nós levamos todo mundo do Seward Windsong Lodge, que é o maior hotel de Seward, até o centro de Seward, que são mais ou menos 8 minutos. E também ao nosso passeio, que eu vou falar mais adiante, que é o Knight Fjord Tours, que são pequenos cruzeiros de excursão de um dia. Então, para que vocês tenham uma ideia, o Silver Windsong Lodge, ele é feito de várias ilhas, então não é um hotel vertical, ele é um hotel horizontal, feito de várias ilhas. Na direita, vocês já podem ver uma ilha, então tem mais 8 ilhas iguais a essa, em termos de acomodação, de edifício, e lá você vai se sentir realmente dentro da natureza do Alasca. E mais à frente, à direita, creio que a rodovia aqui e a foto não permitem muito, mas tem o Rio da Ressurreição, que é bem na frente desse loja. É maravilhoso, você pode caminhar nas pedras desse rio, porque é um rio super raso, ele não tem mais de 30, 40 centímetros. E é uma corredeira bem devagar, muito bonito mesmo. Nós temos também o restaurante que é café da manhã, almoço e jantar, é uma culinária premiadíssima em Seward. Eu diria que a melhor culinária de Seward é do Seward Windsong Lodge, mas eu tenho o meu favorito, que eu vou falar com vocês adiante, que não é no nosso hotel, mas fica em downtown de Seward. Então, aqui você também tem a oportunidade de tomar café da manhã e almoço e jantar à la carte. E se nós estamos em grupo, nós podemos fazê-lo na questão de grupo também. E aqui um pouquinho do rio à direita, que a gente pode fazer uma caminhada durante o dia. É maravilhoso. E muitas vezes, dependendo da época do ano, vocês veem o salmão correndo na corredeira e subindo o rio de volta. Porque uma característica do salmão, do Rio da Ressurreição e de todo salmão em toda a América do Norte, é que o salmão sempre volta para o lugar onde ele nasceu para reproduzir, para colocar seus ovos. Então, o salmão na sua vida, os ovos vão ser colocados na cabeceira do rio, os salmões vão nascer, vão descer o rio inteiro, eles vão para o mar, e na hora de reproduzir, eles voltam o rio inteiro e começam esse ciclo novamente. E só por curiosidade, quando a gente pesca salmão aí, a gente não pesca o salmão com uma isca e o salmão vindo comer a isca e você pega ele. É diferente. É um gancho com 3 pontas que quando você vê o salmão correndo na sua frente, você vai ter que jogar a vara de pescar e puxar e tentar agarrar ele. É uma experiência única. Então, o salmão, na sua grande maioria, ele não é pescado com isca. Ele é pescado na sua habilidade de engatar ele no gancho da sua vara de pescar. Porque, como é um rio de corredeira muito rasa, ele vai praticamente pulando em cima das pedras para subir. E é muito engraçado e muito legal. Então, eu tive essa oportunidade de fazer essa aventura também de pescar salmão lá. Aqui uma das ilhas, essa é a ilha Lily, então são sempre um edifício no meio da floresta, a gente não causa impacto na natureza, a gente gosta de manter todo mundo dentro da natureza, e é esse o espírito do Alasca, que você esteja envolvido com a natureza. Então, uma das 8 ilhas é a ilha Lily.
Então, você estaciona seu veículo aqui, ou nosso ônibus de excursão, ou vem com o shuttle da estação de trem, e você automaticamente é acomodado no seu quarto em Seward. Um pouquinho da acomodação do Alasca, então existe um padrão mais ou menos único lá. Lembrando que não existem 5 estrelas no Alasca, porque você não vai no Alasca pelo luxo, mas você vai para o Alasca pela experiência de vida e para fazer uma introspecção com a natureza. Então, no máximo, você vai encontrar, que seria na cidade de Anchorage, é um 4 estrelas. Então, essa acomodação, para vocês terem uma ideia. Aqui um passeio em Seward super legal. Como 80% da demanda de cruzeiros chega por Seward, e você está há 7 dias dentro de um grande navio, esse grande navio, ele não consegue chegar perto das veleiras e da vida animal. Então, quando os grandes navios eles chegam em Seward, são navios de capacidade de 4, 5 mil pessoas, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line e todas as grandes marcas famosas, os passageiros descem desse navio, eles ficam geralmente 1 ou 2 noites em Seward para conhecer um pouquinho dessa região. E lá nessa região, nós temos uma ilha privativa na frente de Seward. É chamada de Fox Island, a Ilha da Raposa. E é lá que um desses barcos que estão vendo aí, que é um dos nossos catamarãs, que faz os tours de um dia nessa região, que você não pode fazer num grande navio, você tem que pegar um pequeno navio, que ele para lá para desembarcar os passageiros que são hóspedes das nossas 8 cabines privadas nessa ilha. É uma ilha muito especial, é uma ilha onde nós temos um lodge, esse lodge seria o restaurante principal da ilha, você tem um chefe privativo que vai cozinhar somente para essas 8 cabines, e é uma coisa muito introspectiva. Quando eu estava aqui, em maio, que geralmente eu vou antes da temporada abrir, porque daí eu não tomo o lugar do turista lá, eu vou mais na questão profissional, que eu tenho que fazer inspeções e coisas assim. Eu tive a oportunidade de ver um cardume de orcas passando embaixo dessa ponte aqui e ficando dando voltas ao redor. E unicamente esse cardume de orcas, o que queria fazer? Eles só queriam, eles ou elas só queriam raspar sua barriga nas pedras, por diversão absoluta. Então, isso é a experiência que você tem em Fox Island. E por curiosidade, essa água na região de Seward, ela é salobra, ela não é salgada, pela quantidade de água de degelo que você vai encontrar nessa região. E a única atividade, existem 2 atividades inclusas para os hóspedes do Seward Windsong Lodge. Esse é o lodge principal, onde é que tem alimentação, e ao fundo a cidade de Seward. Leva mais ou menos 20 minutos para chegar. E as únicas 2 atividades que nós oferecemos nesse lodge super privado, com 8 cabines, é caminhadas nessa região, uma região de montanhas, e também passeios de caiaque. Os passeios de caiaque são altamente recomendáveis para todas as idades, porque você vai ver a vida animal ao redor de você. E isso já está incluso no Kenai Fjord Wilderness Lodge. Então, aqui uma vista do restaurante, para que vocês tenham uma ideia. Nós temos somente 6 mesas, porque só tem realmente 8 cabines. Então, é bem introspectivo. O chefe vai cozinhar uma coisa especial, com ingredientes naturais, tanto da ilha como da região de Seward. Lembrando que a questão da culinária lá é altamente focada em produtos vindos do mar. O halibut seria o peixe principal lá, e o salmão também, já vou falar adiante. E aqui, como seria uma das 8 cabines dentro do Kenai Fjord Wilderness Lodge. Então, sempre você vai estar muito bem acomodado com toda a infraestrutura. Aqui uma das vistas do caiaque. Então, para os hóspedes do Kenai Fjord Wilderness Lodge, você já tem um passeio de caiaque incluso. Se tiver suas crianças ou sua esposa, caso sua esposa ou esposo, o cara for um casal, nós temos caiaque de 2 também. Mas é feito para todas as idades e não tem ondas, é uma baía. Então, muito legal mesmo. É uma coisa que mais me emocionou
de fazer no Alasca foi esse passeio de caiaque. Bom, como eu falei para vocês, nós temos uma frota, são 8 navios, são navios de pequeno calado, são na sua maioria catamarãs, e eles estão baseados em Seward. Nós chamamos de Kenai Fjord Tours. Por que esses tours são tão importantes? Porque você está 7 dias dentro de um grande navio de cruzeiro que não pode chegar perto dos glaciares e da vida animal do Alasca. Então, quando você chega em Seward, normalmente se pernoita 1 ou 2 noites lá para poder tomar um dos tours, nós chamamos tours de um dia. Eles vão desde 4 horas a 12 horas, dependendo de quão você gostaria de entrar dentro dessa região em termos dos fiordes, e lá com esses tours, com esses catamarãs especiais, que são de pequeno porte, você pode chegar perto dos glaciares e também perto da vida animal. Então, vocês podem ver baleias, como belugas, como humpback whales, que eu já não, perdão que em português não me lembro o nome. Raramente vocês vão encontrar uma baleia azul, que é uma baleia de mais ou menos 30 metros, também é possível de ver, mas muita vida animal, como leões marinhos, muitas focas, enfim, você chega perto da natureza. E sem falar das nossas amigas orcas, que são animais extremamente inteligentes, que fazem parte da população dessa parte do Alasca, da área de Seward. Então, com esse passeio, que é o Kenai Fjord Tours, que são esses barcos especialmente feitos, e o comandante desse barco, ele é um naturalista, então ele sabe onde que a vida animal está e onde que os glaciares que estão se movendo tá, vão levar vocês durante esse percurso. Então, aqui um pouquinho das focas que estão ali tomando um solzinho, os leões marinhos, então muita vida animal marinha, além dos glaciares, é claro, né? Você podem ver lá. Então, os barcos são feitos para ser um barco de tour, então ele tem muita plataforma e tem espaço para todos, para tirar muita foto e que não haja aglomeração. Então, eles são feitos especialmente para tours diários, não são tours de pernoite, são tours de 4 horas e meia, 5 horas, até 10 horas, 12 horas, dependendo do que você escolher. Mais um pouquinho da vista do Kenai Fjord Tours. Então, plataforma muito grande, 360 graus, e tem para tudo. Sempre, todos os tours têm alimentação inclusa. Algum deles tem alimentação inclusa na Fox Island, que eu mostrei para vocês, e essa alimentação é baseada em prime rib, que seria um corte muito especial aqui na América do Norte, feito da costela, seria o melhor da costela, e salmão, já incluso. E você pode fazer um upgrade para patas de caranguejo do Alasca também, que é uma diferença mínima. Então, aqui vocês vão poder presenciar as baleias e as orcas. E só uma curiosidade muito grande. Por favor, não chamem a orca de baleia. A orca é um golfinho. É o maior golfinho do mundo. E outra coisa, ela não é uma baleia e também não é assassina. Então, não existem registros que ela, no seu ambiente natural, tenha atacado um ser humano. Nós somos uma foca muito grande para ela. Então, só para desmistificar e só para deixar de ofender nossa amiga, a orca não é uma baleia, mas sim o maior golfinho do mundo. Por isso que ela tem uma barbatana dorsal dessa forma. Ela tem o formato de um golfinho. E só por curiosidade, quando você vê uma orca com a sua barbatana ereta, quer dizer que ela está no seu ambiente natural. E se essa barbatana estiver em dorso, é porque ela vai estar em cativeiro. Só uma pequena curiosidade para desmistificar um problema que eu tenho com minhas amigas orcas. Elas são golfinhos, não são baleias. Contar para você, Luke, para todos que estão nos assistindo, que a Flote todos os anos publica
algumas datas de circuito do Alasca, em geral de uma semana, com guia acompanhante. Todos os anos nós publicamos algumas datas e que sempre tem uma demanda forte, são reservadas com bastante antecedência, porque o número de lugares e a temporada é curta, lamentavelmente. Muito bem, nós estamos chegando já para falar sobre a culinária do Alasca e a riqueza dessa natureza exuberante daí proporciona também na alimentação da população e daqueles que vão visitar o lugar. Então, Luque, conta para a gente o que a gente não pode perder quando for aí na parte de gastronomia. Então, vamos lá. Eu coloquei coisas curiosas aqui, porque já que a gente já está lá, vamos provar, né? Então vamos lá, a primeira coisa é a salsicha de renas, que é extremamente popular no Alasca. E ela é feita de uma carne com as renas elas têm um baixíssimo teor de colesterol. Então é uma carne muito saudável e logo chegando em Anchorage ou partindo por Anchorage ou qualquer lugar que vocês forem no Alasca, vocês vão encontrar quiosques servindo cachorro quente dessas salsichas. Seria uma coisa que eu aconselho provar, que são as salsichas de rena do Alasca. Um sabor imperdível, um sabor com pouquíssima gordura e que vale a pena provar. Ela é bem suave e bem e cabem nos paladares praticamente de todo mundo. É mais uma curiosidade que eu coloquei aqui. Outra coisa importante, salmão, salmão, salmão. Vocês estão indo para a meca do salmão do mundo. Tem 27 tipos de salmão no Alasca. Tem salmão desde uma carne super clarinha até o king salmon, que tem a cor de sangue, extremamente vermelho. Provem todos os tipos de salmão que encontrarem na frente. Eles são amanteigados, eles vêm na natureza, eles não são de cativeiro, eles são criados em águas glaciares. Então, o Alasca seria a meca do salmão, salmão, salmão. Aqui eu coloquei 3 tipos de pratos só para que vocês vejam. E todos eles são deliciosos. Então, pelo menos provem uma ou 2 vezes no almoço ou jantar os salmões do Alasca. Eles são imperdíveis. Eles têm um sabor bem diferente dos salmões que a gente tem na América do Sul. Por que não? Como vocês veem no History Channel no Brasil ou na National Geographic ou Discovery Channel, tem que provar o King Crab Legs do Alasca. Esses são o tamanho das patas de caranguejo que tem lá. Então, a alimentação mais popular do Alasca, fora do ambiente interior, é a alimentação de frutos do mar. E esse aqui é o Jumbo King Crab no Alasca. Seria o maior caranguejo que você pode poder encontrar lá. Como é um bucket list, é uma coisa que você vai provar num lugar que é endêmico, que eles vivem lá e o frescor deles é impossivelmente surreal, de tão bom, de tão amanteigado que são. É uma refeição um pouquinho mais cara, mas como é parte de um bucket list da vida, que a gente tem que fazer uma vez na vida, dediquem um jantar, dediquem uma noite, se vocês gostarem de frutos do mar, um dia, e comam o Jumbo King Crab no Alasca. Outra coisa que eu adoro lá, eu sou um fã de bacalhau. E lá o bacalhau ele é feito na forma do fish and chips, como é feito na Inglaterra. Só que a textura desse peixe, quando você quebra ele tão fresquinho, é a textura do bacalhau. É o bacalhau que vive lá e é endêmico também da natureza. Então, eu provaria a questão do fish and chips de bacalhau no Alasca. Você pode escolher entre Halibu, você pode escolher entre o pickerel, você pode escolher entre o bacalhau, que em inglês é chamado de cod, Charlie Oscar Delta, cod, ou você pode escolher de salmão. O meu favorito é o bacalhau fresco do Alasca. Imperdível, gente. Isso aqui é de água na boca. Tão bom que é. Que na verdade é só batata frita e salmão empanado frito. Mas os molinhos são muito bons também.
E o que a gente não pode deixar de aproveitar no Alasca, justamente pela qualidade da água de glaciar que tem lá, são as cervejas artesanais do Alasca. Isso é uma coisa muito popular. Você vai encontrar cervejarias desde Denali até Seward, passando por todas as cidades que eu comentei, e todas cervejarias locais. E a água é tão pura que o prazer de provar essa cerveja local é muito grande. Aqui é 4 tipos de cerveja que você pode encontrar lá. Então, as cervejarias locais seria uma das coisas para provar quando a gente está no Alasca, pela qualidade da água, como eu sempre mencionei aqui. Agora, restaurantes. Eu queria falar muito especial esse, o 49 State. Esse 49 State é onde você vai encontrar aquele ônibus do livro que você mencionou. Então, esse ônibus está em exposição ali nessa cervejaria. E essa cervejaria, ela está localizada, você vai encontrar ela tanto em Denali e tanto em Anchorage. Mas essa foto aqui, perdão, em Denali e Anchorage. Mas essa foto aqui é a de Anchorage. Não, essa foto aqui é o de Denali. Então, é lá que eu recomendo, na região de Denali, que vocês almocem ou jantem pelo menos uma vez. E lá em Denali, esse ônibus especial que foi feito esse livro desse rapaz que foi atacado por um urso, que está em exposição nessa cervejaria. É chamada de 49 State Brewery, que na verdade é uma cervejaria com comida internacional na região de Denali. Ela fica na estrada de Denali, não dentro do parque, como eu falei anteriormente. É 49 Street. Ela você vai encontrar em Denali e Anchorage. Estando em Anchorage, não esqueçam de visitar esse restaurante, Glacier Brew House. Novamente, Brew House é uma cervejaria. Então, eles fabricam a própria cerveja. Mas este, especificamente, é onde os locais vão em Anchorage. Então, o próprio local come aqui nesse restaurante. E, para mim, seria o restaurante local mais famoso em termos de frutos do mar. E aqui um pouquinho do atum, para que vocês tenham uma ideia desse prato de atum, arri atum, é chamado, com crispy wontons, que seria umas bolachinhas, que é muito legal, com brotos de feijão, é maravilhoso. E aqui vocês podem provar também as patas de caranguejo do Alasca, como todos os salmões ou pratos de frutos do mar. Mas esse é um restaurante bem local, aonde o local que vai. Então, não é tão popular com o turista, porém, para mim, é o melhor restaurante de Anchorage. É o Glacier Brew House, que é uma cervejaria também. Ao sul, chegamos em Seward novamente, lembrando que Seward também é 2 ruas que vão e 2 ruas que voltam, e se cruzam entre si. Extremamente pequenininha, Seward. Porém, The Cookery seria o local de cozinhar, o local de a gente fazer os alimentos, e principalmente porque Seward está na frente do mar, eu aconselho provar as ostras, os camarões e os peixes locais nesse restaurante. O frescor é tão grande e o paladar é tão suave, porque ele tanto as ostras como os camarões, como o peixe, ele vive em águas salobras, não salgadas. Então você tem um sabor super suave de frutos do mar. E esse é um restaurante super pequenininho, ele não tem mais de 15 mesas, mas ele seria, fora do nosso hotel, que é o Silver Windsong Lodge, o melhor restaurante dentro da cidade de Seward. Muito bom. Nós já estamos aqui terminando e quero agradecer a todos que estão nos acompanhando nesse talk show do Guru do Alasca, com essa qualidade de informação espetacular do nosso Guru Luke. Muito obrigado, Luke. Quero contar para você, Luke, que na semana que vem nós seguimos com a temática de natureza. E nós vamos, na semana que vem, falar de montanhas no Colorado, nós vamos falar de esqui em Aspen e Snowmass. Acho que vai estar sensacional, que vocês vão curtir muito. Eu tive lá 2 anos atrás e adorei a região. Luke, quero agradecer muito a você por
estar aqui conosco para esse talk show muito legal, com informações muito ricas. Muito obrigado, meu amigo. Saudade de você. Não vejo a hora que você possa voltar a vir aqui ao Brasil ou a gente poder se encontrar aí nesses eventos no Canadá. Será um grande prazer. Deixo com você as palavras finais e você nos mostrar a foto que você selecionou para simbolizar a viagem ao Alasca. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou um brasileiro canadense, vamos dizer assim, privilegiado, porque eu trabalho fisicamente, tanto no Alasca, eu trabalho em Las Vegas, eu trabalho em Reykjavik, na Islândia, em Vancouver, e aqui nas Montanhas Rochosas Canadenses, isto fisicamente. Então, é um sonho de vida que eu consegui conquistar, e hoje o que eu faço é distribuir a alegria de tudo que eu conheço e tentar distribuir, principalmente com vocês da Flot, ícones de turismo do Brasil, e sempre é um grande prazer para mim dividir tudo que eu aprendi nessa minha vida profissional com vocês, nessas geografias diferentes que eu viajo a trabalho, que é parte da minha vida. Eu queria fechar esse webinar, essa apresentação do Alasca, com uma foto minha dentro do Parque Nacional Denali. Aquele dia que eu pude dirigir em maio de 2017, e eu tive a oportunidade de sair do meu veículo, de parar, sentar, comer o meu lanche e ver o Monte Denali no seu ambiente natural, com seus 6.900 metros, com a sua face norte. Essa foi uma das coisas mais aventureiras que eu fiz na minha vida. Eu tinha um telefone via satélite, eu tinha suprimentos para passar 3 dias nesse pequeno percurso de 149 quilômetros, caso acontecesse alguma coisa comigo dentro daquela van. E eu tive essa oportunidade, eu estava com 3 colegas de trabalho, e eu tive a oportunidade de ver nessa foto, como vocês veem aí, a face norte do Monte Denali. Isso aqui vai ficar gravado na minha vida, e essa foto reflete um pouquinho da felicidade que eu tive quando dirigi dentro do Parque Nacional, que pouquíssimas pessoas podem fazer, mas como funcionário eu tive esse grande prazer. Você é um privilegiado. Parabéns. Um abraço forte. Abraço forte, Eduardo. E aqui eu estou para dividir isso com vocês todos. Fiquem com Deus. Tudo de bom.